homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, ou seja, ele era um efraimita, da mesma tribo de Josué, por exemplo, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E aqui a gente já tem a senha para três coisas aí. Primeiro, essa coisa horrível de homens ter mais de uma mulher. Era o que tínhamos aí no século XI a.C. Segundo, duas mulheres em situação penosa, como era deixada as mulheres nos tempos dos hebreus e nos tempos, né, da antiga Grécia, do antigo Egito. As mulheres não eram muito favorecidas pelas estruturas sociais. E aí o que a gente tem? Ana e Penina. O texto vai dizer que quando elas iam cultuar no lugar onde eles tinham que levar o culto, o sacrifício anual, o Eucana, ele trazia mais agrados para Ana porque ele a amava, embora ela não desse a ele filhos. E a Penina, então, que dava filhos a ele, por assim dizer, digamos assim, ela que era também uma mulher tão explorada pela sua realidade, ela acabava também sugando a vida da Ana, porque ela debochava de Ana, porque naquele período não dar à luz filhos era visto como maldição, porque uma mulher era toda doutrinada para dar luz a filhos em benefício dos homens. E Ana, no seu desespero, ela vai orar ao Senhor. No meio disso tudo, ela chega e diz, no versículo 6 diz assim: a sua rival, que era a Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A gente já tem até um erro perceptivo aí. Deus não encerra a madre de ninguém. Ali, na verdade, eram mulheres subjugadas. Certamente isso tinha um efeito psicológico sobre a sua concepção. O cara tinha duas mulheres, ele amava uma, mas o que pesava sobre a vida dela e sobre o útero dela era o deboche da outra mulher. Então eram duas mulheres exploradas, mas uma zombava da outra. E era assim, era a vida que elas tinham. E aí ela, no desespero, numa dessas, já que ela era constantemente, vai dizer o texto, né, era constantemente irritada pela Penina, ela vai dizer ao Senhor, ele fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só o que a exploração faz com as pessoas, porque tanto ela quanto a Penina não tinham consciência da individualidade delas. E aí ela faz esse pedido desesperado ao Senhor, dizendo: olha, se o Senhor me der um filho homem, um filho varão, do sexo masculino, eu vou dedicá-lo à tua casa e navalha não vai passar pela sua cabeça. Refletindo um pouco, de repente Deus me dá um filho que vai ser um Sansão, e o Samuel de fato foi um Sansão por outros meios, né? Não por meios tecnológicos e beligerantes contra os filisteus, mas ele foi um profeta do Senhor. Mas independentemente do que Deus faz em nossas vidas, a nossa individualidade, a nossa aflição se manifesta. E a palavra de Deus diz o quê? A gente tem de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele não muda as estruturas sociais, Ele não muda a vida que os seres humanos constroem, mas Ele muda corações, Ele nos surpreende conforme a linguagem que a gente suporta. E a Ana, que não tinha nem chance de ter uma consciência maior do que aquela, ela faz esse pedido: olha, minha saída é ter um filho homem. Não tinha essa luta pelo direito das mulheres, e o Senhor a atendeu. O Senhor atendeu dando a ela um filho chamado Samuel. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é essa situação de que de repente você é uma pessoa que sofre muitas opressões. Aqui eram duas mulheres oprimidas, onde uma delas oprimia a outra, né? Mas de repente você é uma pessoa que tem uma etnia que é oprimida, você é uma pessoa pobre que sofre muitas opressões de pessoas ricas. Enfim, o conjunto de opressões não param, né? E o que a gente pode entender é que o Senhor, Ele está aí para receber diante dele as nossas ansiedades, receber sobre ele as nossas ansiedades. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece a sua aflição, e o que a gente pode fazer é como Ana fez:
orar como lhe foi possível orar, clamar ao Senhor como lhe foi possível clamar, porque Ele é o Senhor que atende todo o clamor, Ele é o Senhor que está aí para nos proteger, para nos amparar, para nos dar a resposta muito melhor do que aquela que a gente imagina. O Senhor ouviu a oração de Ana e ela fez a oração que ela podia fazer, que ela conseguia fazer, que ela dava conta de fazer. Qual era a oração dessa mulher nessa aflição da misoginia que lhe era imposta? Olha, se eu tiver um filho homem, eu vou dedicá-lo ao Senhor. O que eu quero te dizer é que o que a gente aprende diante de muitas coisas, o que a gente pode aprender agora nesta mensagem acerca das relações de Ana com as opressões que ela sofria, tanto do grande outro social, quanto da sua colega, da sua rival, né? Daquele absurdo de um homem se deitar com duas mulheres, que era tão proibido contra aquele tipo de homossexualismo que acontecia nos dias de Israel. Lá diz, olha, não pegue outra mulher com a sua esposa. Eles nunca cumpriram isso, né? Mas o que a gente aprende com a Ana nesse sentido? Que ela agiu com as ferramentas que lhe foram disponíveis, que estava ali para ela agir. E como é que ela sairia daquela situação? Tendo um filho, era o que ela tinha para fazer. Mas eu digo para você, no século XXI, você tem outras ferramentas e você então pode fazer outras orações. Tem hora que a gente precisa fazer essa oração, que é orar e ação. Você está sob uma opressão, é um marido que te abandonou e agora ele fica passando na porta da sua casa para fazer negócios, né? Rapiou o seu dinheiro, conseguiu uma fortuna, comprou bons carros e você está aí na sarjeta. É orar e ação. O que seria orar e ação? É orar e ir à delegacia de mulheres pedir medida protetiva, né? Ah, o meu marido tem um gene estranho. Tem hora que ele só vai aprender se você o denunciar às autoridades competentes e o anjo do Senhor vai conseguir falar com ele só na cadeia. Então a gente precisa aprender a semear em meio ao absurdo. Deus, Ele ouve o nosso clamor e Ele também ama ouvir o nosso clamor com toda a nossa racionalidade. Tem gente que ora ao Senhor pedindo bênção, pedindo livramento, mas você, na qualidade de um ser humano, você pode orar ao Senhor também, exercendo diante dEle a sua racionalidade. Senhor, coloca no meu caminho um melhor advogado, coloca no coração de um juiz a sentença justa. Se o meu marido só vai entender, ou a pessoa que me maltrata só vai entender a linguagem da prisão, que seja assim, sem medo de ser feliz. Porque a gente adquire essa coisa, né? A gente acha assim, não vou procurar justiça não, o Senhor vai atuar em cima disso. E de repente o Senhor quer atuar não é em cima disso, é através disso, é em você procurando os meios cabíveis em oração, em oração, né? Ana usou as ferramentas que ela tinha. Nós temos outras ferramentas e ainda podemos usar diante do Senhor essa oração sincera, igual a que Ana fez, dizer, Senhor, eu sei que a justiça nesse país não funciona, mas no nome do Senhor ela pode funcionar para mim. Esse é o tipo de clamor que a gente precisa fazer na nossa geração. E aí, se Deus tiver uma surpresa, né, Ele pode chegar para você e falar, olha, não vai precisar de nada disso, porque sou eu que vou resolver. Mas a maioria das vezes, Ele vai levantar pessoas que têm uma boa profissão, pessoas que têm bons contatos, pessoas que vão te socorrer materialmente. E não é vergonha também orar nesse sentido, né? A gente que gosta de mágica e acha que pedir isso ao Senhor é não ter fé. Mas ter fé é isso. Jesus, para mandar um vento, o mar se acalmar, ele estava onde? Num barco. Ele estava se utilizando de um material. E de repente, o mar da sua vida vai acalmar quando você usar os meios jurídicos em oração, quando você for à delegacia específica em oração, quando você bater na porta de um trabalho em oração, né? Ana fez isso e ela recebeu a resposta do Senhor, e você também receberá a sua. O que Deus faz ali é perceber, né? Saber que uma mulher tinha uma aflição, que era não dar à luz filhos, e aí Ele ouviu a oração dela. Samuel foi desejado, ela quis ter filhos,
Hoje em dia, de repente, você é uma mulher que tem um desejo contrário, você não quer filhos, e você pode lançar essa ansiedade sobre o Senhor. Né? A Ana lançou a ansiedade de querer ter filhos para ser agradável a um homem, ou para não mais ouvir os deboches de uma outra mulher. E de repente você está tão plena que você fala, não, Senhor, eu já sou o contrário, eu não gostaria de ter filhos. Lance sobre ele essa ansiedade, porque ele cuida de quem quer ter filhos, ele cuida de quem não quer ter filhos, e ele se revela a cada um, oferecendo o seu amor, e a gente tem de estar aberto a esse amor que ele nos oferece. Então pense nisso, que o Senhor nos visita em meio às nossas limitações, mas sempre para nos fazer crescer. E não foi o Senhor que encerrou a madre da Ana. Pelo contrário, ele estava aguardando que no meio da aflição dela, ela clamasse a ele. E é isso que eu e você podemos fazer, porque ele está sempre conosco. Amém? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!